aí, pessoal do Mistura Censurada, tudo bem com vocês? Tudo certo? Então, vamos hoje a mais um vídeo, né? Hoje vamos conceituar um assunto que é bem polêmico, é bem desconhecido e é um pouquinho complexo, mas ao mesmo tempo muito fácil de ser aceito e de ser entendido, né? Reencarnação. Então, galera, a reencarnação foi uma das coisas que, como eu disse, né, me fez enxergar o mundo de uma forma totalmente diferente, de uma forma totalmente agora positiva, né? Porque a gente começa a pensar que se o mundo fosse como todo mundo, na maioria das vezes, diz ser, que como a vida é uma só, a gente só tem uma oportunidade para fazer tudo que a gente tem, e se a gente não tiver essa oportunidade, e se a gente não aproveitar, né, não conseguir fazer, acabou, caraca, às vezes as pessoas surtam, né, com isso, saber uma notícia dessa, ter uma notícia dessa. Porque o que acontece? Imagina, você estudou pra cacete, trabalhou pra cacete, e não conseguiu ser ninguém na vida. Toda a tua vida foi jogada por água abaixo. Ou outra, você estudou pra cacete, trabalhou pra cacete, aí foi bem sucedido, ganhou uma casa maneira, né, um salário bom, começa a ter todas as suas coisas, tua família, tua esposa, tal, você toma um tiro e morre. Acabou. Então, acaba que as coisas começam a ficar um pouco sem lógica. Porque, então é melhor eu não gastar meu tempo fazendo coisas, né, que eu posso perder o meu tempo, porque pode ser que amanhã eu esteja morto. Então vamos aproveitar, vamos zoar, vamos fazer o que der na telha. É o que muitas pessoas, infelizmente, no mundo pensam e fazem e agem simplesmente porque não conhecem, não acreditam e não seguem, né, um conceito espírita, no caso, que é a reencarnação. Então vamos lá, o que é reencarnação? Encarne, né? É você estar dentro de uma carne, dentro de um corpo. É você retornar. Então você estava em corpo, morreu, morri, vou agora voltar novamente. Mas vamos lá, gente, o que as pessoas pensam, as pessoas são um pouquinho lentas, né? Para não falar outra palavra, que eu não quero ainda ser ignorante. Você não vai voltar sendo você de novo, você não vai voltar no mesmo corpo, você não vai voltar com o mesmo nome, você vai voltar em um outro corpo, com outro nome, em talvez uma outra família, em um outro país, em outro estado, talvez, né? Pode ser que seja no mesmo. Agora, o mesmo corpo e o mesmo nome até pode ser. Agora, o mesmo corpo, impossível, né? Só se você nascer no mesmo pai e na mesma mãe, nascer idêntico a você é quase que impossível, a probabilidade. Então, a reencarnação nada mais é do que uma chance da gente resgatar tudo aquilo que a gente não conseguiu fazer, a gente não conseguiu evoluir, a gente não conseguiu resgatar, a gente não conseguiu consertar, evoluir. Isso é reencarnação. Então, aí vamos começar pelo primeiro conceito, né? Que já vai fazer muitas pessoas que não acreditam no que eu estou falando já começar a acreditar, já começar a ver com outros olhos. Então vamos lá. Você que está aí do outro lado, você acredita em Deus? Se você acredita, vamos lá. Quais são as características de Deus? Onipresente, onipotente, onisciente. Mas uma das coisas, né, uma das características principais, justo e bom. Então, Deus é justo, né? Deus é justo. Então, se Deus é justo, teoricamente, a vida que Ele dá para nós, que Deus que dá a vida a nós, teria que ser uma vida justa. Porque se a vida que Deus dá para nós fosse injusta, logo Deus seria injusto. Não tem como você vir com um conceito ignorante dizendo que a vida é injusta, mas Deus não existe. Porque se é a criação dele, é justo. Porque ele é justo. Ele não faria algo sendo justo, injusto. É meio sem lógica. Então, se Deus é justo, né? Então quem fez o julgamento? Não, nessa música não. Mas se Deus é justo, então vamos lá. A vida tem que ser justa. Como é que a vida não é justa? Né? Iago, você fez as coisas, você trabalhou, estudou, você aqui tomou um tiro, beleza. Acontece, show. Se for pensar por esse aspecto, acontece, legal. Agora vamos lá, vamos dar um exemplo que não tem como você fugir, né? Você nasceu com uma deficiência mental grave.
você não tinha como, talvez, naquele momento que tomou o tiro, né, na situação do tiro, escolher se você ia para aquele local ou não, usar o teu livre arbítrio, né? Tô falando pelo pensamento de uma pessoa que não acredita em reencarnação, tá? O livre-arbítrio de ir ali na rua e tomar o tiro. Você podia escolher. Pô, hoje eu não vou sair de casa. Ou você tomou o tiro dentro de casa. Hoje eu ia sair. Você teve a chance. Agora, quando você nasce deficiente mental, grave, você não tem como escolher. Você nasceu assim. Então, como você vai alterar isso? Porque a deficiência mental é algo que não tem cura. Não tem como mudar. Não tem como mudar. E como é que vai ser a sua vida como deficiente mental grave? Vai ser boa? Boa no aspecto que a gente denomina carnalmente, né? Fisicamente. Vai ser boa? Pô, grande chance de não. E se você for um deficiente mental que você, por exemplo, é um serial killer, você mata os outros por prazer, você sente esse prazer matando os outros. Imagina como vai ser a sua vida. Você não controla isso, né? De acordo com os psicólogos, o serial killer ele não faz aquilo ali porque ele consegue ter a noção do que ele está fazendo. Ele simplesmente faz porque ele tem que fazer, porque ele sente vontade, ele sente prazer naquilo. Então, como seria a vida dessa pessoa? Tá entendendo? E aí, muitos, né, serial killers, né, são presos ou são mortos, né? Acaba morrendo no meio da rua, toma um tiro, toma uma porrada, né? Matam o cara porque o cara é um assassino, né? E aí, qual foi a chance que esse cara teve, esse ser humano teve, de poder ter uma vida boa, de ter uma vida que todo mundo quer, né? Construir a sua família, pelo menos eu acho, né? É o que eu quero. Construir a sua família, ter teu emprego, ter tua casa, ter tuas coisas. Não teve a chance. Então, onde está a justiça nesse momento? Né? Aos olhos de uma pessoa que não acredita, né, na reencarnação, não é justo. Então, a reencarnação nada mais é do que algo que você pode retornar para poder buscar essas coisas que você não conseguiu buscar, coisas que você não conseguiu resgatar, para você consertar algumas coisas, para você evoluir sempre espiritualmente. Tá entendendo? Então, assim, aí você vai perguntar, pô, Iago, então por que o cara nasceu então dessa forma? Porque alguma coisa ele teria que aprender com essa experiência, né? Nós temos sempre o livre-arbítrio, a gente escolhe nascer dessa forma, a gente escolhe nascer em tal lugar, com tal família, nada é por acaso. Então, tudo é escolhido, tudo é escolhido. Então, tá, mas se você escolheu então ser assim, por que foi isso? Aí vai depender de várias coisas, de vários aspectos, de várias situações, né? Cada ser são experiências diferentes, são porquês diferentes. Então, é uma questão de analisar, uma questão de investigar, para poder descobrir qual é a especificidade de cada um para ter nascido em tal situação, né, específica que nasceu. Tá certo? Então, a reencarnação nada mais é do que isso. E o espírito, na verdade, ele não tem sexo. Então, se o espírito não tem sexo, só o corpo, você pode vir numa reencarnação como um homem, como uma mulher, tá entendendo? E isso daí não é empecilho algum para a evolução, não é empecilho algum para a sua vida, e é exatamente a partir daí que a gente tem que pensar que todos nós somos iguais. Porque, como dizem, né, por dentro de nós temos ossos, né, o esqueleto é igual, né? E o espírito, na verdade, também. Na verdade, o espírito ele não tem sexo. Então, exatamente por isso a gente tem que começar a parar com essa coisa de dividir homem, mulher, não sei o que, se é homossexual, se não é, se é transgênero, se é... Tá entendendo? Todos nós somos iguais. Agora, muitas das coisas começam a ter explicações a partir do momento que a gente começa a entender sobre a reencarnação, sobre o que ela é, sobre o que ela pode proporcionar a gente. E exatamente por isso a gente traz todo o nosso conceito, todo o nosso arquivos de experiências, de situações passadas para essa vida de hoje. E muitas das vezes a gente não entende. Né? Muitas pessoas tratam, né, a homossexualidade, né, como algo genético, como algo, sei lá, ou vontade própria. Na verdade, né, é algo que você já pode trazer já de outras encarnações. Por exemplo, vou dar um simples exemplo básico. Você se vê muito como homem ou como mulher. Eu mesmo me vejo muito como homem. Apesar de ser altamente sensível, eu me vejo muito como homem. Se eu venho numa outra encarnação, provavelmente, né, por ter essa afinidade com o último sexo que eu tenho, pode ser um dos indícios para eu ser talvez homossexual se eu vier como mulher,
tá entendendo? Por gostar muito de mulher. Ou, assim, tem diversos, milhares de porquês. Não só genéticos também, né? Hormonais, culturais, né? Mas culturais, mais ou menos, a gente ainda vai entrar nesse assunto, né? Homossexualidade. Mas, principalmente do lado espiritual, que é algo que eu acredito que todo ser humano deveria, se não acredita, pelo menos estudar um pouco e entender um pouco sobre isso, para que a vida fosse muito mais esclarecedora para cada um de nós. E é a partir daí que a gente começa a entender o porquê que a gente vê na nossa família, o porquê que a gente tem tanta briga, tanta disputa entre coisas, né? Entre pensamentos, entre... poxa, eu me daria tão bem na família de fulano, de ciclano, porque eles são tão bons, não sei o que lá. Eles são tão parecidos comigo e eu acho que eu me daria tão bem lá, não sei o que. Primeiro de tudo, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Pode ser que tudo isso aí seja ilusório e você se dê... Né, tem as discussões as mesmas que você tem na sua casa, né? Porque conviver é complicado, né? Para conviver o ser humano ele precisa de muita coisa, né? É muito complexo a convivência. Mas a gente está no lugar que a gente tem que estar para a gente evoluir. Então não foi por acaso você ter nascido na tua família, não foi por acaso você ter vivido no local onde você viveu, porque é ali que você vai aprender mais, é ali que você vai evoluir, é ali que você tem algo a acrescentar para os outros e que os outros acrescentem a você também. E um outro conceito que é muito interessante, né, pela reencarnação, é que o nosso objetivo principal é o quê? Evolução, né? Chegar lá no ápice, né? Virar um espírito puro, né? Estar próximo a Deus, né? Então o objetivo principal é a evolução. E aí quando a gente vê, né, algumas pessoas que são ignorantes, algumas pessoas que parecem pessoas burras, né? Porque na verdade ninguém é burro. As pessoas estão burras. As pessoas não são ignorantes, as pessoas estão ignorantes. Então, assim, a gente busca sempre a evolução, tanto psicológica, quanto moral, quanto científica, né? Então, a gente, a cada vida, a cada encarnação, a gente vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. E quando a gente encontra um ser, assim, de uma forma tão rústica, assim, tão ignorante, a gente começa a ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de compreensão de quê? De que esse espírito ainda está no início da evolução dele, né? Ele está um pouco abaixo de você, mas provavelmente nesse aspecto. Em outro, ele pode estar bem superior a você, tá entendendo? Então, acaba que a gente consegue ficar muito mais sensível, muito mais humano, muito mais maleável, muito mais sociável com os outros, tá entendendo? Conseguir agregar mais do que segregar, tá entendendo? Do que se afastar dos outros, do que excluir, tá entendendo? Porque a gente começa a pensar que, se existem outras vidas, eu posso já ter sido como esse cara chato, esse cara burro, esse cara ignorante, esse cara assassino, esse cara agressivo, tá entendendo? Esse cara cego, que só vê os conceitos dele, que egoísta, tá entendendo? Então a gente começa a entender mais e começar a aceitar mais o outro, com as diferenças dele, né? Pelo menos tentar, né? Porque é muito, como eu disse, muito complexo. Então eu espero que isso não acabe por aqui, vocês consigam ler um pouco mais sobre isso, né? Se eu for me estender, né? Vou falar aqui até amanhã. Espero que vocês consigam ler um pouco mais sobre isso, espero que tenham conseguido entender essa questão de justiça com reencarnação, tá entendendo? Algo que é bem simples, bem lógico de se entender. E é isso.